Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Vamos meditar um pouco nesse texto, que é bem conhecido nosso. Vamos falar um pouco sobre família. Quem for achando, vai dizendo amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem achou, diz assim, eu vou para o céu. Quem não achou, diz, eu vou também. Porque você vai ler aqui no Data Show, amém? Pensou que eu ia dizer o contrário, né? Não, rapaz, nós queremos que todo mundo suba. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada onde, igreja? Sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu acho que é só até aí, né? É. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, que lá no livro de Gênesis, no princípio, que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou, e a palavra diz que Ele viu que era bom. Tudo que Deus fez foi bom e perfeito. Inclusive, irmãos, Ele vê que o homem estava solitário, sozinho, e Ele vai e lhe faz uma ajudadora. Ele faz uma mulher para, com o homem, cuidarem ali daquele jardim. E aí, irmãos, essa foi a primeira instituição que Deus criou, que foi a família. E como Deus fez tudo bom, a família é algo muito bom, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Todos nós, irmãos, quando chegamos nesse mundo, nós chegamos através de uma família. Ninguém vem para esse mundo sozinho, com a malinha. Não, irmãos. Nós chegamos aqui através da família, porque era esse o projeto de Deus. É esse o projeto de Deus para a humanidade. E antes, irmãos, Ele criou todas as condições para que as famílias pudessem viver bem. Deus estava todas as tardes com esse casal. Deus era o centro do casal. O casal tinha tudo e não lhe faltava nada. Mas aí, irmãos, enquanto o primeiro projeto de Deus foi criar a família, o primeiro projeto de Satanás foi justamente destruir a família. Foi entrar no meio dessa família para separar ela de Deus, para desfazer o projeto original de Deus, que era que aquele casal pudesse viver em perfeita paz, tendo tudo sem necessidade de nada, e com Deus ali cuidando deles. Mas aí Satanás, o primeiro projeto dele era destruir a família. E até hoje, enquanto a primeira instituição criada é a família, irmãos, as outras instituições que vieram depois, nos nossos dias, hoje lutam para destruir a família. Agora vejam bem, irmãos, hoje o Estado, quando eu falo Estado, irmãos, é o sistema que organiza a humanidade, né? Hoje nós temos alguns sistemas que organizam a humanidade. Nós temos um Estado, temos governador, temos município, isso tudo é o Estado. Temos um governo no Brasil, e hoje, irmãos, esse Estado, ele veio depois da criação da família.
porque as famílias foram crescendo e necessitavam de uma organização. E esses que vieram depois, hoje, irmãos, estão querendo criar leis para destruir a família, que foi a origem de tudo. Já pensou que coisa louca? Você já parou para pensar nisso? A família é a origem de tudo, irmãos. E essas outras instituições que vieram depois, trabalham, fazem leis, criam leis para destruir a origem de tudo, que é a família. Mas isso tudo, irmãos, é o sistema do mundo, que é um sistema maligno. É por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque é regido pelo maligno. Então, se nós, irmãos, queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós temos que preservar essa instituição chamada família. Nós temos que lutar pela família. Nós temos que guerrear pela nossa casa. Amém, irmãos? E nesse projeto, irmãos, de Satanás de destruir a família, irmão, de separar o casal de Deus, lá no princípio, ele usou a desobediência, ou seja, queriam tirar aquele casal da onde eles estavam firmados, que era a rocha, né, que firmados em Deus. De lá para cá, irmãos, tem sido essa luta. Abraão passou luta na família, Jó passou luta dentro da sua casa, os irmãos perseguindo um ao outro. Ana queria ter um filho e não podia, clamava a Deus. Davi teve a família, tribulação na família. E de lá para cá tem sido essa luta, irmãos, porque o inimigo, ele não tem desistido de vir contra nossas famílias. Nós lutamos também, porque nós também, irmãos, temos luta nas nossas famílias. Muitas lutas têm origem diversas, né? Muitas lutas são naturais, outras provocadas por nós, outras pelo diabo, mas a gente sempre está lutando, irmãos, para manter a nossa família. O inimigo, irmãos, ele sabe que famílias que ouvem e praticam a palavra de Deus, essas famílias, irmãos, é mais difícil de ruírem, irmãos. Por quê, irmãos? Porque elas estão edificadas sobre uma rocha. Porque Jesus é o nosso alicerce. Porque Jesus é a nossa rocha. Você se lembra que eu falei nesse instante aqui, que depois que eu e minha esposa, antes, irmãos, nós não conhecíamos Jesus. E um dia, nós conhecemos Jesus. E ontem mesmo ela estava dando um testemunho para alguns irmãos que estavam lá em casa. Como foi que a gente se converteu? Né? Eu senti a necessidade de conhecer uma igreja evangélica. Aí convidei ela. E nós fizemos uma peregrinação, irmãos. A primeira igreja, nós fomos uma igreja ali, nós não gostamos. Na outra quarta-feira, nós fomos para uma igreja, estava fechada. Aí nós lembramos, mas ali tinha outra. Aí nós fomos, a outra também estava fechada. Aí na terceira igreja estava aberta. Mas não tinha pregação não, era só louvor. Era um mês de férias, era um louvorzão. Mas nós gostamos. Voltamos no domingo, ela se converteu. Eu voltei na outra quarta, me converti. E aí nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Fomos sendo moldados, aperfeiçoados. E isso fez toda a diferença, irmãos, porque foi praticamente no começo do nosso relacionamento. E aí, irmãos, nós decidimos sair do lago de lodo e pular para cima da rocha. E isso fez a diferença, irmãos, porque a gente começou a andar sendo guiado pelo Senhor Jesus. E esse é o segredo para famílias vencerem todas as adversidades. Em primeiro lugar, estar em Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, estar firmada na rocha. Porque a gente vê, irmãos, que cada dia mais tem menos famílias que oram juntos, menos famílias que leem a palavra juntos, menos famílias que estão ali, irmãos, dentro de casa, numa espécie de culto, convivendo com os olhos espirituais firmados nos céus. E aí, irmãos, tem muitas famílias se destruindo por isso, porque o segredo é estar firmado em Cristo, irmãos, é conhecer a palavra
é conhecer o Senhor Jesus e praticar aquilo que Ele nos manda praticar. Se nós vivermos assim, irmãos, nós vamos vencendo muitas dificuldades, irmãos. Nós vamos vencer muitas adversidades. Hoje nós sabemos que tem casais que não oram juntos, irmãos. Meus irmãos, é muito difícil, só se for alguma coisa improvável, eu e minha esposa dormir sem orar. Porque todas as noites nós oramos, e não só por nós e a nossa casa, mas por essa igreja também. Quando a gente sabe que tem irmãos passando lutas, dificuldades, nós estamos apresentando ao Senhor, porque esse é o nosso papel sacerdotal, irmãos, é interceder por esta igreja, é interceder por vocês, e nós intercedemos também pela nossa família, nossa casa, nossos filhos, genros, netos, nós estamos apresentando ao Senhor. Irmãos, casais que não oram juntos estão vulneráveis, ah, pastor, mas eu tenho vergonha de orar com meu esposo, com minha esposa. Meu irmão, vergonha de quê? O que é oração? É uma conversa com Deus, é você apresentar o que está ali na sua família, ou agradecer a Deus o que tem recebido na sua família. Isso é orar, é apresentar a sua casa, sua família, seus filhos, o projeto que o casal tem. Quantos casais têm projetos, sonham juntos? Apresenta a Deus, ora a Deus, fala com Deus, irmãos. E isso, irmãos, tem sido um verdadeiro escudo contra as investidas de Satanás. Casais que oram juntos, eles vencem juntos. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, e é por isso que a gente também faz o culto da família, porque a gente sabe que as famílias são alvo do inimigo, e a gente está sempre aqui orientando e orando pelas nossas famílias, para que, irmãos, a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Quando ele diz que a casa é edificada na rocha, essa casa que ele fala aqui é o sinônimo de família. A família que está edificada na rocha, né? A rocha aqui, irmãos, é como um símbolo, essa rocha, de durabilidade, de resistência, de firmeza, de persistência, de estabilidade. A rocha, irmão, quando a gente fala de rocha, a gente está falando disso, de dureza, né? É de resistência. Quando a gente fala de rocha, irmãos, a gente está falando, irmãos, de durabilidade, de firmeza. Então, famílias que estão na rocha, elas vão ser famílias resistentes, elas vão ser famílias persistentes, elas vão ser famílias, irmãos, que duram, que persistem, que são estáveis, porque estão na rocha. Quando a gente faz uma casa, a gente firma a casa, irmãos, nos alicerces, é na rocha, é com pedra, para que a casa não venha rachar, para que a casa não venha desabar. Da mesma maneira, no mundo espiritual, irmão, nossas famílias, elas têm que estar firmadas na rocha. E quem é rocha? É a palavra, é o Senhor Jesus Cristo. E se a gente firma a nossa família nesses princípios, irmãos, nós vamos ter famílias abençoadas, meus irmãos. O mundo quer passar um outro modelo de família, mas não, irmãos, a família que Deus criou é que é o nosso exemplo para seguir. Amém? Então este é o projeto de Deus para a família, a casa sobre a rocha, a casa firmada na rocha, a família firmada na rocha, porque a nossa casa tem que estar firmada na rocha, meus irmãos. Sabe por quê? Aí ele continua dizendo, não, volta lá para o... Isso, não, vai à frente mesmo, na rocha. Por que nossa família tem que estar firmada na rocha, irmãos? Porque vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vão soprar os ventos, e vão vir contra a casa, contra a família. São as lutas, são as dificuldades que toda a família passa. A casa tem que estar bem alicerçada, irmãos, porque vai vir lutas, meus irmãos, vai vir dificuldade, não tem nada fácil, irmãos, e é por isso que nós temos que estar fundamentado, porque vai cair,
vai vir ventos fortes, as chuvas vão bater, a dificuldade vai chegar, o dia mau vai chegar, porque o dia mau chega. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E é por isso, irmãos, que nós temos que alicerçar a nossa família na rocha, porque pode chegar o dia mau. E o dia mau chega, irmãos. É um desemprego que a gente não está esperando, é uma enfermidade que chega da hora para outra, é um problema que aparece de um outro parente. O dia mau chega, irmãos, nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e a gente tem que estar, irmãos, fundamentado na rocha para ter estabilidade, não permitir que essas lutas que podem chegar nas nossas casas venham dar contra a nossa casa e a casa não resistir, meus irmãos. Por que muitos casamentos acabam, irmão? Porque chega o dia mau, porque chegam as lutas, porque chegam as dificuldades. Amém ou não amém? Ou é só minha família que passa luta também? Chega a dificuldade na família de vocês também? Chega, irmãos. Se estiver na rocha, vai se manter firme. Olha o que diz aqui o versículo. Até o Natanael começou o culto com esse salmo, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão vão trabalhar aqueles que os que edificam aquela casa. Se não tiver Deus, irmãos, no centro das nossas famílias, das nossas casas, nós estamos trabalhando em vão, irmãos, porque não é a nossa sabedoria, porque não é a nossa força, não é dinheiro que vai manter uma família unida, junta, não. Porque se fosse assim, irmãos, lá na aldeota não tinha empresários que tiravam suas vidas, empresários, pessoas ricas que atentavam contra suas famílias, e acontece, sabe por quê? Porque não tem Deus nas suas vidas. Então não é dinheiro, então não é poder, então não é sabedoria, irmãos. Na realidade, o que todos nós precisamos é estar no projeto prioritário de Deus, que é edificar a casa sobre a rocha, é botar nossa família, irmão, na dependência de Deus, é colocar nossas famílias, irmãos, firmadas na palavra do Senhor e no seu evangelho, porque aí, irmãos, pode vir dificuldade, pode vir luta, irmãos, nós como família vamos atravessar, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, irmãos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Essa é a casa firmada na rocha. Agora a casa firmada na areia, irmãos. Você já viu alguém firmar a casa numa areia, irmão, sem alicerce? Só botar areia grossa, né? Aí começa a botar os tijolos. E aí, engenheiro, dá certo? Aí, engenheiro já. Então, irmãos, a casa edificada na areia, irmãos, ela não vai resistir tempestade, irmãos. Uma casa, irmãos, que é construída só sobre areia, ela não vai resistir. As famílias desse século, irmãos, têm demonstrado que as estruturas, elas estão fragilizadas. Elas se desfazem por qualquer coisa. A gente sempre está vendo aí, irmãos, nas redes sociais, né? Que antigamente as coisas eram consertadas e não trocadas, né? Hoje em dia, irmãos, as coisas são feitas tudo para trocar. Pense nas coisas frágeis. Até um carro, irmãos. Um carro, meu filho comprou um carro, ia passando, viu um menino jogando bola, bateu a bola, entrou a porta do carro. Uma bola. Meu Deus do céu, as coisas hoje são... Geladeira nem se fala. São coisas frágeis, irmãos. Porque eu ainda fui, irmão, daquele tempo, né? Eu tenho um pouquinho de estrada.
Eu ainda conheci aquela geladeira zona daqueles fãs de mesmo, irmão, que o pessoal botava um pinguim em cima, sabe? Rapaz, só para arrastar uma geladeira daquela do lugar, eu acho que era o terror das irmãs, sabe? Não podia mudar de lugar. O cara botava uma geladeira daquela ali para mudar, misericórdia. E aí, irmãos, mas numa geladeira daquela ali, meu amigo, ela toda acabada estava gelando. Mas hoje, irmãos, as pessoas, irmãos, tudo é descartável. Você compra uma televisão, pronto, deu problema, já pode inventar de comprar outra, não tem mais negócio de consertar, não. Se for inventar de consertar, é o preço de uma nova. E sem garantia. Aí você compra logo uma nova. Mas os casamentos não podem ser assim. Os casamentos não podem ser assim. E pior, irmãos, que nós estamos nessa mentalidade. Não, eu vou casar, se der certo, bem, se não der. E isso não é a mentalidade, irmãos. Isso não é de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem pensa em casar para fazer experiência, meu irmão, você está pensando errado. Casamento, irmãos, deixa eu lembrar os irmãos, o que o Senhor Jesus diz? É até que a morte os... Pois é. Agora eu faço que nem o pastor Cláudio Duarte, né? O cara foi pedir para o pastor orar porque queria deixar a mulher. Aí o pastor Cláudio Duarte foi e disse, vamos orar. Aí começou a orar. Pai, leva esse homem, que ele sair daqui tem um ataque cardíaco, que pare. Leva logo ele dessa vida. Aí o cara, pastor, que é esse negócio é esse? Que oração é essa? Você não quer deixar a mulher, quer separar o casamento? É até que a morte separe, meu filho. Então, vamos aqui orar para o seu coração parar de bater e Deus levar logo. Os valores adotados pelos homens, irmãos, que está regendo o mundo, foi tirado do coração deles, inclusive sobre o casamento. E o retrato disso, irmãos, sabe o que nós estamos vendo nas famílias? São famílias, irmãos, que estão vivendo aí na infidelidade conjugal, os vícios estão tomando conta, famílias que não têm falta de perdão, a violência tem entrado nos lares, famílias que estão aí vendo seus filhos sendo destruídos pela droga, e há uma geração, irmãos, rebelde e submissa a Deus, porque estão firmando as suas casas sobre a areia, e o resultado dessa geração tem sido isso. A gente tem visto cada vez mais jovens, irmãos, sendo destruídos, porque não estão sendo firmados na rocha. Sexta-feira nós fomos visitar o Rogério, né? Um jovem, 27 anos, foi batizado nessa igreja, conheceu Jesus nessa igreja, mas se afastou do Evangelho. E aí, irmãos, agora ele apareceu uma doença dele degenerativa. Primeiro a mão começou a ficar dormente, ele não pegava nada. Depois o pé começou a ficar dormente, agora está todo o corpo dormente. Ele não consegue mais andar, não consegue mais mover as mãos e fala com muita dificuldade. E nós fomos visitar ele e ele falou, pastor, eu sei o que Deus está fazendo comigo, é uma lição que Ele está me dando. É uma lição. Porque como dizem as pessoas, ele dizendo, quem não vem pela dor, vem pelo amor. E ele já se reconciliou com Jesus. Mas ele sabe, irmãos, que os caminhos que ele estava andando não eram os caminhos que agradavam a Deus. E ele tem essa consciência. Ele diz, eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com meu Pai, porque eu quero que Ele me tire dessa situação, para que eu possa testemunhar o poder dEle. Mas, irmãos, muitas das vezes, eu me lembro muito bem, quando eu fui no IJF com o irmão Danilo, também uma pessoa que tinha congregado conosco, levou uns tiros, e dizia a mesma coisa, eu vou pedir a Deus para me sair daqui, para me poder falar do amor dele para as pessoas, mas ele não conseguiu sair de lá, irmãos, ele faleceu. Nós conversamos com ele, oramos por ele, mas não deu tempo dele sair de lá. Então, irmãos, a gente não pode esperar, né, acontecer alguma coisa conosco, para a gente poder querer falar do amor de Jesus. A gente tem que falar agora, enquanto nós estamos aqui saudáveis, bem, amém, irmãos? Mas é uma geração que está assim, irmãos, de jovens que
O mundo oferece muitas coisas, mas é areia, irmãos. Não tem estabilidade, não tem firmeza. E como é que muda esse quadro? O versículo 24 diz o quê? E todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Volta lá, Samira. Então é todo aquele, irmãos, é qualquer um que quiser ouvir a palavra de Deus e praticar, vai ser como um homem prudente, é qualquer um, é todo aquele. E isso parte da gente. Isso é que vai fazer, irmãos, a gente mudar o quadro da nossa casa, da nossa vida, da nossa sociedade. Se a gente começar a ouvir e praticar a palavra de Deus, qualquer um, irmãos, que escutar e praticar a palavra de Deus, é qualquer um, não tem ninguém especial não. É quem escutar e praticar, irmão, vai estar fundamentando a sua vida, a sua casa, a sua família, na rocha, vai ter segurança. É qualquer um, vai vencer os ventos contrários, vai estar fortalecido. Pode vir luta, pode vir vento, pode vir tempestade, ele vai vencer, porque está na rocha com Cristo Jesus. E aí, irmãos, são muitos ventos que vêm contra a família. São muitos ventos que vêm contra a família, irmãos. Primeiro vento, irmãos, que traz contra a família é a instabilidade espiritual. A gente tem que vencer isso, irmãos. Casas que estão firmadas na areia, irmãos, são instáveis espiritualmente. É famílias que não têm firmeza em Cristo, irmãos. Famílias que um dia estão ali falando de Cristo, estão orando, estão lendo a palavra, mas no outro dia já não quer mais saber de igreja, não quer saber de Cristo, não quer saber de nada. E aí fica nessa instabilidade, irmãos. É um pé na rocha em Cristo e outro pé na areia. Aí não tem estabilidade, irmãos. Um dia na igreja e outro no mundo. É o que nós gostamos de chamar, né? É aquele crente camaleão. Ele vai se transformando de acordo com o ambiente. Se tudo vai bem, aí eu não preciso de Cristo. Agora, se chega a luta, aí eu tenho que buscar a Cristo, eu tenho que botar a Bíblia embaixo do braço. É de acordo com as circunstâncias, irmãos, e isso não agrada a Deus, de maneira nenhuma, porque a gente tem que estar em Cristo quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, quando vem lutas, porque as lutas, irmãos, elas servem para nos provar, para nos fortalecer. Se você está aqui esta noite e a sua família está passando uma luta neste momento, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é para te fortalecer. Você vai sair mais forte dessa luta, a tua família vai sair mais forte dessa luta, você vai ficar mais firmado na rocha, porque pode vir vento, pode vir tempestade, mas você vai ficar firme, você e a sua casa. Então, meus queridos e amados irmãos, o homem, irmãos, ele é chamado a tomar uma atitude. E qual é a atitude que ele é chamado? A ser prudente. Aquele que faz isso aqui, ele é prudente. O que Deus quer de nós, que nós sejamos prudentes. Nós, homens, temos essa responsabilidade de conduzir a nossa esposa, nossos filhos, para a casa de Deus. Mas hoje nós vemos muito mais irmãs, né, na casa de Deus, nas igrejas, do que os homens. Mas glória a Deus, os homens que estão aqui e têm esse entendimento de conduzir as suas famílias, a sua casa, de você apresentar a sua família ao Senhor, porque na realidade Deus nos deu essa missão de sermos os sacerdotes dos nossos lares, das nossas casas. Nós vamos ser cobrados pelas nossas casas, meus irmãos, diante de Deus. Você sabia disso? Quando Eva deu lá o fruto para Adão comer,
Adão comeu. Mas quando Deus veio procurar o casal, Deus procurou quem? Adão, cadê você? Deus já sabia que eles tinham caído, mas ele foi procurar Adão, porque Adão era o cabeça daquele casal. E nós, irmãos, somos responsáveis pelas nossas famílias. Somos nós que temos que incentivar, né, nossos filhos a estarem na igreja. Somos nós que devemos ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, esposas. E aí, irmãos, somos nós que devemos não permitir que palavras de maldições estejam dentro de nossa casa, nosso lar. Somos nós que devemos, irmãos, combater contra isso dentro da nossa casa. Tem muita casa, irmãos, que as pessoas ficam buscando palavra de maldição contra a família, maldição contra os filhos, maldição contra o casamento, atraindo, através da sua palavra, maldições para dentro do seu lar. Somos nós, irmãos, os homens, que temos que ser prudentes e não permitir isso. E nós devemos cultivar o espírito de unidade na família, a começar de nós. Amém? Então, meus irmãos, há essa instabilidade espiritual. São os ventos contrários. Qual é outro vento contrário que bate contra a nossa família, irmão? São as instabilidades emocionais. Quando chega na nossa casa, irmãos, essa questão de uma pessoa estar instabilizada emocionalmente, há lutas, irmãos, porque a pessoa passa a ser direcionada pelas emoções. E nós que somos crentes em Jesus, que estamos firmados na rocha, nós temos que ser conduzidos, irmãos, pela palavra de Deus. Amém ou não amém? Todo aquele que ouvir a palavra e o quê? Praticar. E não as emoções. Logicamente, todos nós temos emoções. Agora, as emoções não podem, irmãos, nos dominar. As emoções, irmãos, não podem, irmãos, tomar conta da nossa casa, irmãos. Porque são durante as emoções que se dizem coisas que não devia dizer. São no meio, irmão, das descargas emocionais que se toma atitude que não deveria tomar. E aí, irmão, são ventos contrários que batem contra a nossa casa. Se a gente não estiver firmado na rocha, irmãos, aí vem as consequências de um distúrbio emocional, murmuração, pessoas que não têm domínio e ficam murmurando, ficam se queixando de tudo, ficam lançando palavras que não deveriam lançar. E enquanto, irmão, nós estamos firmados na rocha, nós vamos abrir a nossa boca para falar da palavra de Deus. Pode estar havendo essa luta na minha casa, mas eu creio num Deus de poder, e a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem vai impedir? E Ele vai agir no meu lar, eu creio. E a gente tem que abrir a nossa boca, irmão, na autoridade espiritual, e não permitir que as coisas emocionais tomem conta das nossas casas, do nosso lar, do nosso casamento. Amém ou não amém? Nós temos que abrir a nossa boca, irmão, na autoridade do nome de Jesus, e repreender demônios, repreender, irmão, toda a arapuca de Satanás contra a nossa casa, nossa família. Você tem a autoridade espiritual de Jesus, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus e pedir pela sua casa. E aí, irmãos, quando há instabilidade emocionais, também pode afetar o relacionamento do casamento, porque os ciúmes podem estar numa pitada excessiva. Ciúme todos nós temos, né? Não o ciúme de dominar, mas o ciúme de zelo. Até aí é normal. Você ter aquele zelo pelo seu cônjuge, né? A minha princesa, camarada olhar meio atravessado para ela, eu já fico, epa, rapaz, olha para lá. Vai para lá, coisa ruim. Mas não o ciúme excessivo. Aquele ciúme de posse, ciúme que você tem que andar. Porque se fizer assim,
Está olhando para quem? Aí, não, esse tipo de ciúme não, irmãos. Aí é uma estabilidade emocional, e aí, irmãos, trabalha para destruir, irmãos, qualquer casamento. São ventos que chegam na família. E pessoas que vivem assim, irmãos, o diabo só vive fazendo arapuca para a pessoa ver coisas que não era para ver. Pessoas que têm muito ciúme, o diabo, é incrível, irmãos. Quando a pessoa tem ciúme de uma outra pessoa, todo o tempo o diabo está botando aquela outra pessoa para cruzar a vida do cônjuge. É, porque ele quer trazer isso, irmãos. Instabilidade dentro da casa, dentro da família. E o diabo conhece, irmãos, a atitude das pessoas. Ele acompanha, ele vê e ele prepara armadilhas. Então, meus irmãos, são ventos que chegam contra a nossa casa, e se a casa estiver firmada na areia, ela vai ruir. Qual é outro vento que pode bater contra a nossa família, irmãos? Instabilidade financeira, meus irmãos. Instabilidade financeira. Quantas famílias vivem brigando por causa de dinheiro? Como eu citei aqui, irmãos, pode chegar um desemprego. É um vento que vem contra a sua casa, a sua família. Pode chegar uma situação difícil financeiramente. Mas se estiver firmado na rocha, vai vencer. Vai crer, vai orar. Deus vai abrir a porta, Deus vai enviar. Mas se estiver firmado na areia, irmãos, não vai subsistir. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas que estão firmadas na areia, e não na rocha, e não nos ensinamentos de Cristo, elas não sabem lidar com dinheiro. Elas trocam, irmãos, o supérfluo pelo essencial. Compra tudo que é supérfluo e esquece aquilo que é essencial. E aí, irmãos, vem mais lutas, mais dificuldades. Se nós, irmãos, não soubermos lidar com o nosso dinheiro, irmão, com as nossas finanças, irmãos, é como você botar, irmãos, água num balde furado. Não vai sustentar, irmãos. Sabe? Nós temos que ter, irmãos, eu sempre tenho ensinado aqui, os casais têm que sentar juntos, falar de dinheiro. Vamos anotar aqui o que são nossas despesas fixas, todo mês, o que a gente gasta. É água, é luz, colégio, aí bota tudinho lá para você ter uma noção daquilo que você gasta todo mês. E aí, eu tenho que botar lá como também que tem que ser uma coisa essencial, um lazer com minha esposa, com meus filhos, tem que entrar lá. Amém? Aí aquilo que é supérfluo, irmãos, às vezes está tomando todo o rendimento da família, aquilo que é importante, e não está sendo mantido. Não tem um tempo para a família, não tem um tempo para lazer, não tem um tempo para passear. E isso faz parte do casamento. É ou não é, irmãos? É ou não é? Camarada, quando namorava, meu amigo, não tinha um final de semana que não inventava um negócio para passear. Próximo final de semana é cinema. No outro final de semana é praia. No outro final de semana é comer pizza. No outro final de semana... Aí depois que casa, meu Deus, é na frente da televisão. E quando tem jogo do Ceará, então, é que não sai mesmo. Vai ligado no jogo do Ceará. E a mulher precisa, meus irmãos. A vida da dona de casa é muito sobrecarregada, meus irmãos. Se você for acompanhar a vida de uma dona de casa, desde que ela se levanta, até ela ir dormir. Irmãos, nós homens devemos ter consciência. Porque depois que a gente janta, toma um banho, vai lá, deita, assiste televisão. Enquanto a gente está deitado assistindo televisão, a abençoada está lavando o resto das coisas, vai conferir as portas, vai ver se o filho está tudo bem, aí já prepara às vezes, descongela o que tem que descongelar para outro dia, ainda passa um pano na casa, ainda faz não sei o quê, bota o cadeado no portão e você está lá, bem bonzão.
E isso a irmã já começou antes de você. É ou não é, irmãos? Não, mas estou perguntando dos irmãos. Estou perguntando dos irmãos. É ou não é, irmãos? Ô, rapaz, 2 irmãos concordaram com o pastor, glória. É, meus irmãos, é assim. Eu sempre que posso, irmão, dar um lazer à minha esposa, eu tenho o maior prazer. O maior prazer. Porque eu sei que ela realmente trabalha muito, irmão. Trabalha muito. E a gente tem que, irmãos, tirar tempo e dinheiro para isso. Tempo e dinheiro. E também para as irmãs se cuidar, né, irmão Erno? As irmãs se cuidar. Pintar uma unha, fazer um cabelo. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. 2 irmãos estão concordando com o pastor ainda, ainda bem. Daqui para o fim do culto eu vou manter firme com esses 2 irmãos. Eu não quero perder nenhum, não. E as irmãs, né? É porque eu estou falando aqui da questão de tirar dinheiro para lazer. E as irmãs, por outro lado, têm que ajudar os esposos a economizar. As irmãs também têm que ter cuidado com a vida financeira. As irmãs também têm que ter cuidado. Tem marido, irmãos, que é uma tribulação quando vai para o shopping com a irmã. Ele bota a irmã para o lado que não tem vitrine, do lado de cá, para ver se a irmã não olha para as vitrines. E fica todo tempo, olha para lá, não sei o que, ali, está vendo ali, como está diferente do shopping, para a irmã não olhar para as vitrines. Vai todo tempo disfarçando com as irmãs, para as irmãs não olhar para a vitrine. Porque se a irmã vê aquele vestido, misericórdia. Porque se a irmã vê aquela bolsa, misericórdia. Porque se a irmã vê aquele sapato, misericórdia, irmão. Não, mas não estou podendo. Não, mas é em 12 pagamentos, é papel. Que 12 pagamentos, meu amigo? Você compra uma sandália por 12 pagamentos, você vai pagar 3. E aí tem muita gente caindo nessa furada, porque é em longo prazo, não sei o quê, e vai. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com as nossas finanças, amém ou não amém? A gente tem que ter cuidado com o consumismo, gastar mais do que a gente ganha, gastar mais do que o que a gente pode, porque a gente tem, irmãos, uma coisa que nós não fazemos, deixa eu ver aqui o horário, a gente, irmãos, tem que ter uma coisinha chamada reserva de emergência. O brasileiro não tem essa prática, irmãos. Nós não temos esse costume. A gente tem que guardar um dinheirinho, irmãos, para uma reserva de emergência, para uma necessidade. Tem gente que não segura nem o pagamento, é mais do que o pagamento que gasta no mês, como é que vai guardar? Tem que guardar, irmãos. Economizar. E a gente tem que ter cuidado em gastar mais do que o que a gente pode, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, mas graças a Deus aqui não tem não, que só tem crente, amém ou não amém, irmãos? Só tem crente aqui ou não tem, irmãos? Mas tem gente, irmãos, que sempre a grama do outro é mais verde, sempre a vida do outro é melhor. Não, porque eu não sei, fulano lá comprou uma Hilux, eu tenho que comprar uma Hilux também. Que conversa é essa, irmão? Não, porque o meu vizinho agora reformou a casa, botou toda a vida, não sei o quê, e aí lá vai o camarada gastar o que não pode, porque o vizinho gastou. Que o vizinho gaste, que o vizinho enfeite a casa dele, mas eu só posso gastar aquilo que eu posso. Você já viu a história do sapo que queria ser boi? Eu já contei aqui umas 10.000 vezes. O sapo viu uma vaca comendo, bem grandona, fortona, e o sapo, rapaz, eu quero ser igual a essa vaca. E começou a inchar, o sapo começou a inchar, e chegou um momento que ele, pum, papocou. Porque ele nunca vai ser boi, irmãos. A natureza da vaca é vaca, a natureza do boi é boi. Do sapo é sapo. Então, irmãos, a gente tem que viver de acordo com as nossas condições que Deus dá, e a gente tem que estar agradecendo a Deus, louvando a Deus. Porque se a gente não é grato com aquilo que Deus nos dá, irmãos, Ele não pode nos acrescentar mais nada. Quando a gente é grato com aquilo que a gente tem, irmãos, Deus abençoa a nossa casa, o nosso lar.
E quando a gente não tem esse entendimento, irmãos, os ventos vão bater contra a nossa casa, os ventos da finança, e esses ventos, irmãos, se não tiver, irmãos, nós sendo prudentes, firmados na rocha, a nossa casa, irmão, desaba, irmãos. A casa firmada na rocha, irmãos, ela sempre vai vencer os ventos contrários, porque vai viver de acordo com a palavra de Deus. Vai viver, irmãos, praticando os ensinamentos da palavra de Deus. Vai viver, irmãos, confiando em Deus. Ela vai vencer os ventos contrários. Para que a minha família fique firme, irmãos, eu preciso viver os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados na rocha. Nós devemos cada dia mais, irmãos, estarmos aos pés do Senhor Jesus. A nossa casa, a nossa família, orar junto, apresentar na nossa casa, irmãos, confiar plenamente em Deus, saber que as tempestades, irmãos, elas vão vir, irmãos, mas nós não seremos destruídos, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Podem chegar lutas na nossa casa, na nossa vida, mas nós vamos vencer, porque maior é Deus em nossas vidas, maior é o Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos livra, é o Senhor quem nos dá a vitória. As nossas casas, irmãos, vão continuar firmes no Senhor. As nossas famílias, irmãos, vão continuar firmes, porque nós vamos continuar firmados na palavra de Deus. O Senhor Jesus é a nossa segurança. Amém ou não amém? Eu não sei se tem alguém aqui que está passando lutas na família, mas se você está passando lutas, a sua casa está passando lutas, a partir desta noite, você vai mudar. Você vai dizer, a partir desta noite, eu vou estar orando com o meu cônjuge. A partir desta noite, eu vou estar intercedendo pelos meus filhos. A partir desta noite, eu vou andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. A partir desta noite, nenhuma força do inferno vai se levantar contra a minha casa, porque eu vou tomar a autoridade do nome de Jesus sobre a minha vida. E eu vou clamar pela minha casa, eu vou clamar pela minha família, eu vou clamar pelos meus filhos, e a vitória vai chegar, porque eu vou estar firmado na rocha. Rocha é a nossa segurança, é Jesus Cristo a nossa segurança. Quem crê diz amém, e se levanta glorificando ao Senhor Jesus.